meus amores! Como vocês estão, galerinha linda do terceirão da mediação tecnológica? Tá tudo tranquilinha com vocês? Tá tudo tranquilinho? Tá tudo belezinha com vocês? Eu espero que vocês estejam aí muito bem, que estejam curtindo bastante as nossas aulas, que estejam compreendendo, porque se eu não tenho nenhuma pergunta de dúvida, acho que é porque vocês estão compreendendo, né? Enfim, eu espero que estejam todos bem neste momento e vamos seguir com as nossas aulas. Eu sou a professora Tainá e vamos para as habilidades de hoje. Perceber tanto o dinamismo linguístico que sofre influência dos processos socioculturais e influencia línguas e culturas distintas. Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e outras culturas e grupos sociais. Na aula de hoje, nós vamos conhecer algumas expressões para pedir e dar ajuda, algumas expressões que usamos para pedir e dar ajuda. O gênero textual que vamos trabalhar hoje é música e poesia. E vamos analisar algumas questões do Enem de 2018. O livro que vamos ver hoje é El Sueño de Celta e o país é Nicarágua. O país de hoje é Nicarágua, certinho, meus amores? Então, sem mais delongas, vamos lá para a aula Ajuda-me. Para darmos informações de lugar ou mesmo pedirmos ajuda, nós sempre vamos usar três verbos. O verbo estar, o verbo haver e o verbo quedar. Em português seriam o verbo estar, o verbo né? Haver, e o verbo ficar. E também nós utilizamos frequentemente o quê? Preposições de lugar. Lembra que nós trabalhamos sobre lugar também anteriormente, em aulas passadas? Pois é, também trabalhamos preposições de lugar. Antes de nós iniciarmos, nós precisamos revisar a conjugação de tais verbos e as preposições de lugar. Então, vamos ver primeiro como se dá no presente a conjugação do verbo estar, o verbo haver e o verbo quedar. Lembrando que para pedir ajuda e para dar informações, nós sempre vamos utilizar o verbo no presente, tá? Pode acontecer de eu usar o verbo no passado? Pode, posso dizer que fica no antigo, onde ficava o tal lugar, no antigo tal lugar, entendeu? Mas isso assim não é constante. O mais comum é utilizarmos o verbo no presente para falar de algo que está no presente. Então vamos ver como é que nós conjugamos esses três verbos, estar, haver e quedar, no presente do indicativo. Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. O verbo haber, yo, tú, has, él, ha, nosotros, hemos, vosotros, habéis, ellos, han. O verbo quedar, yo quedo, tú quedas, él queda, nosotros quedamos, vosotros quedáis e ellos quedam. Normalmente, quando a gente vai trabalhar para indicar um lugar, indicação de lugar, então eu vou dizer que ele ou ela, dependendo do lugar, ou eles ou elas, ficam em tal lugar, ou estão em tal lugar, ou há em tal lugar aquela localização que a pessoa quer. Então, normalmente a gente usa aqui o ele e o eles, a terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Por exemplo, la iglesia y la farmacia están, como é os dois, né? Están en la calle azul, na rua azul. La escuela está en la calle rosa. O la escuela queda en la calle rosa. Ou la iglesia y la farmácia quedam na calle azul. Exemplos, tá? Só um exemplinho para vocês. E quais são as preposições de
lugar. Nós temos uma vasta quantidade de preposições de lugar. Eu trouxe para vocês só algumas, tá, gente? Porque se eu fosse colocar todas aqui, a gente ia passar a tarde inteirinha falando de preposições de lugar. Então, o que eu trouxe para vocês? Só algumas. As mais comuns, né? Então, nós temos cerca de. Então, quando eu falo la escuela está cerca de, é porque está próximo de, está a pouca distância. O cerca de é pouca distância, próximo a. Lejos de. Lejos é longe, então lejos de é muito longe, a muita distância. Aí esse a gente vai dizer ao lado de, a la esquerda de, a la derecha de. Então, essa preposição, ela vem aqui, ó, ao lado, que vem na contração, a la esquerda, a la derecha. Veio ali junto com o artigo para indicar a localização. Ela vai indicar a localização de algo em relação a outro lugar. Então, está ao lado da escola, ao lado do cinema, à direita de tal lugar ou à esquerda do lugar tal. O en com N de navio, indica o lugar exato onde está algo. Está em tal lugar. O caderno está em la mesa. O caderno está na mesa. É uma indicação de lugar. Entre indica que uma coisa ou lugar está no meio de duas ou mais coisas ou lugares. Então, la escuela está entre la casa de Maria e la iglesia de José, por exemplo. Então, está no meio dos dois. Dentro dele já vai indicar uma coisa que está no interior da outra. Vamos continuar com a escola. La escuela está dentro de quê? Vamos ver de que está a escola. A escola... Não, vamos dizer assim. La lotérica está dentro de la tienda. La escuela está dentro de la tienda. Então, a escola está dentro do mercado, ou dentro da vendinha. Então, a escola la lotérica. Confundi foi tudo. La lotérica está dentro de la vendita. Está dentro da vendinha. Fuera é quando está fora, né? Indica que uma coisa está fora ou no exterior de outra. Fica ao lado de fora de tal lugar. La cantina queda-se afuera de la escuela. A cantina está do lado de fora da escola. Debaixo de indica que uma coisa está localizada na zona inferior da outra. Então, a gente pode dizer, quando vai falar em relação à localização, a lugares, nós vamos indicar como se fosse um prédio, né? Então, fica no andar inferior. Em cima de, também a mesma coisa, só que ao contrário. Ao invés de ser uma localização que fica embaixo, ele vai ficar em cima. Sobre significa em cima, mas em cima é no mesmo lugar, uma em cima da outra, tá? Então fica ali quase que paralelo. Detrás de indica que uma coisa está na parte posterior da outra. Delante de, na frente da outra. Enfrente indica que uma coisa está em um lugar oposto à outra. Frente tem uma diferença de delante, enfrente e frente. Frente significa em frente de, que uma coisa está em um lugar oposto à outra. Também ela pode ser muito parecida aqui com em frente. E alrededor indica que uma coisa está localizada ao redor da outra. La plaza está ubicada alrededor do centro da cidade. Então, a praça fica ao redor do centro da cidade. Conseguiram entender até aí? Nós fizemos ali aquela indicação dos verbos, primeiro está,
do verbo haver, e também do verbo ficar, para poder indicar localização. Junto com os verbos, nós temos o uso das preposições. Então, eu trouxe algumas, não são todas, trouxe algumas preposições de lugar para vocês. Agora, nós vamos ver palavras que nós utilizamos também para indicar lugar. Vamos lá no nosso slide. Algumas indicações para chegar a algum lugar. Existem algumas palavras que são extremamente importantes para dar indicação de lugar. Por exemplo, aqui, aí, doblar, chegar, cruzar. Então, é muito comum a gente usar essas palavras, que em português seria aqui, ali, dobrar, chegar, cruzar. Então, aqui queda-se la iglesia, ali queda-se la escuela. Al doblar, estarás en la casa de José. Al llegar al correo, vire a la izquierda, cruce para saber dónde queda-se el cine. Cruzar. Al cruzar la calle 8, vas a encontrar la farmácia. Então, são palavras que nós utilizamos sempre para indicar lugar também, tá bom? Eu trouxe para vocês um pequeno diálogo aqui, uma conversação usando um vocabulário de lugares em formas de falar sobre direção e formas de falar sobre direção. Então a menina fala: Vicente, ¿dónde está el banco? E ele vai responder: el banco está frente al Hospital San Judas. Ele também poderia falar à frente al Hospital San Judas. Gracias, tengo que ir al banco ahorita. Bueno, si está cerrado, hay otro banco junto a la farmacia Estrella. ¿Qué más? Gracias, entonces voy al banco que está cerca del Hospital San Judas. Opa, está bien, buena suerte. Pronto, foi esse diálogo que a gente trouxe para vocês. Então, a menininha estava procurando um banco. Então, perguntou para o Vicente onde esse banco estava localizado. Ele falou que existia um banco próximo à farmácia, mas que se caso esse banco estivesse fechado, existia outro banco e aí ele deu a localização do outro banco. Mas ela preferiu ir no primeiro, mesmo sabendo que poderia estar fechado, e ele desejou, falou, tudo bem, boa sorte. Então, é um pequeno diálogo que eu trouxe para vocês, indicando localização. Quando nós queremos também falar com alguém, ou pedir e dar informações, a gente também não pode se fechar somente a lugar, a localização de uma coisa ou de outra, ou de uma pessoa. Nós também podemos pedir e dar informações acerca de pessoas, principalmente quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, ou quando a gente vai conhecer uma pessoa nova ali na nossa escola. Então, a gente vai fazer tipo uma lista de perguntas, quase que uma entrevista para poder descobrir um pouquinho mais sobre a pessoa. Então, vamos ver quais são as palavras que nós utilizamos mais comumente para falarmos de pessoas, para pedirmos informações de pessoas. Vamos lá. Nome, idade, onde mora, de onde veio, qual é a profissão. E normalmente a gente pede telefone, né? Se for um amigo ou se a pessoa estiver em uma entrevista de emprego, por exemplo, eles pedem o telefone também para entrar em contato. Então, el nombre, Ana. La residencia, Rondônia. La profesión, maestra. La edad, 30 años. La nacionalidad, colombiana. El teléfono é esse aqui, 69, Então, é um número fictício, tá, gente? A Ana foi fazer uma entrevista e perguntaram dela qual era o nome, de onde é que ela mora, qual o estado que ela mora. Ela poderia, nessa residência, ou dar o endereço dela, ou indicar o município, ou indicar o que ela quisesse. Qual a sua profissão, qual a idade, de onde ela veio e o seu telefone.
Esse aqui é um jeito de pedir e dar informações mais formal, tá bom? Mas eu trouxe para vocês aqui um informal. Olha, vamos conhecer quem é o nosso menininho aqui. Esse menininho, vamos dizer que ele é um novato da sala de aula, né? Da sua sala de aula, ou alguém que chegou agora na próxima à sua casa, alguém que você está conhecendo agora. El nombre. Como é que eu vou perguntar o nome? Como te llamas? Me llamo Juan. ¿Dónde vives? Vivo en Brasil, o vivo en Rondônia, o vivo en Ji-Paraná, o vivo en Extrema, o vivo, enfim, no lugar onde ele mora. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es la profesión? Soy estudiante. Estudiante. Vamos corrigir aqui, né, professora? Eu estava com fome, então eu comi o A. Estudiante. Quantos anos tiene? Tengo 16 anos. Olha aí, da idade de vocês. ¿De dónde eres? Soy de Argentina. Qual é tu teléfono? E aí ele fala o número do telefone dele, também um telefone fictício. Certinho? Então, essas foram as maneiras, as formas que nós temos, que nós encontramos para pedir e dar informação acerca de pessoas também, tá bom? Então, ela pode estar preenchendo o formulário, então vem aquelas perguntas no formulário, ou eu posso estar, como foi com o Juan, perguntas mais informais, né? Que são ali ligadas no nosso dia a dia, como é que você se chama, de onde é que você veio, qual a sua idade, diferente de preencher um formulário que só vai dizendo nombre, edad, nacionalidade e assim sucessivamente, tá bom? Agora nós vamos passar para as questões, chegamos ali na parte do nossa gramática, encerramos a parte da gramática de hoje e vamos seguir para o gênero textual. Então vamos falar um pouquinho do gênero textual de hoje, que eu amo de paixão também. É a música, exatamente. As partes melódicas e musical também fazem parte do contexto. Vocês já viram isso assim muito nas aulas de arte. Também já ouviram falar muito, estudaram muito acerca de música com as aulas de língua portuguesa, porque tudo está ligado. Música também é um gênero textual. Ao ler e interpretar uma letra de música, nós devemos atentar à sua estrutura e ver como ela se relaciona com a temática, com o conteúdo explorado no texto. São produzidos para atingir um determinado grupo da sociedade, podendo utilizar a linguagem de cada grupo. Então, o que acontece, gente? Primeiro, a questão de interpretar uma música. Quando a gente ouve uma música, dependendo do nosso estado de espírito, nós vamos ter um sentimento X ou um sentimento Y. Não é verdade? Acontece isso com vocês? Tenho certeza que também acontece. Mas, quando a gente vai ler, que tem um texto para que nós possamos interpretar, o nosso olhar tem que ser um olhar neutro, tá bom? Um olhar de texto e não um olhar sentimental em cima dessa letra de música. O terceiro ponto que eu falei para vocês agora foi que a música ela é escrita para determinado grupo ou sociedade com uma linguagem própria. Então, se a música ela é uma linguagem mais do campo, ela vai falar sobre coisas do campo, com uma linguagem mais do campo. Temos músicas clássicas, temos música pop, temos funk, temos brega, temos rap, reggae, romance, enfim, uma infinidade de músicas. E cada uma vai trabalhar a linguagem adequada ao público que ela indica, né? Mas isso não significa que a pessoa que mora no campo, ela tenha que ouvir só músicas do campo, não é verdade? Só música sertaneja? Não é isso. Cada um se identificando com a linguagem que a música reflete, com a mensagem que ela reflete, com a linguagem usada pelo cantor. E eu sou uma pessoa muito eclética, eu gosto de vários estilos musicais. Mas existem pessoas que focam só em um estilo e tá tudo bem também, tá bom? Então vamos seguir lá para a questão do gênero textual. Apresentam rimas, ritmo e métrica, além de serem subjetivas
e trazerem língua conotativa. Então, é muito comum nós encontrarmos linguagem conotativa ou subjetiva dentro de uma música. Existem músicas com duplo sentido, existem músicas que querem sempre passar uma mensagem para o seu ouvinte, e elas seguem, sim, a rima, o ritmo e a métrica. É isso que faz com que a música ela tenha aquela leitura musical. Se eu pegar uma letra de uma música, mesmo sem eu cantá-la seguindo as regras das rimas, do ritmo e da métrica, eu vou conseguir ouvir ali algum som que vai ser transformado em música, porque tem esses sonzinhos mesmo, bem típicos de poemas, poesias e música. A letra de música é uma das formas textuais mais absorvidas cotidianamente pelas pessoas. E não é que ela é absorvida lida, tá, gente? Ela é absorvida ouvida. Por quê? Porque as pessoas costumam ouvir muita música. E tem gente que pega com uma facilidade tão grande a letra da música, que rapidinho ela está cantando. Então, é uma forma textual que foi absorvida pela pessoa de uma forma diferente da leitura, mas também é absorvida de alguma maneira. É um texto literário lírico, escrito em forma de poema, usado para contar histórias, retratar momentos e sentimentos, fazer críticas e denúncias. Então, nós temos uma variedade muito grande de estilos musicais e de temas usados em cada um deles. Os sentimentos subjetivos são expressos liricamente. O eu busca expor suas emoções, propondo ao leitor, ou ao ouvinte, no caso, fazer relações entre a temática textual com as experiências pessoais dele, propondo uma reflexão da realidade, introduzindo a interpretação e a criticidade em relação à vida. É muito comum a gente, hoje em dia, encontrar sofrências, aquelas músicas de sofrências, as Maiara e Maraísa da vida, a querida Marília Mendonça também, que elas retratavam e retratam coisas que aconteceram com elas também. Então, é uma linguagem muito aceita e muitas pessoas se identificam com o que elas estão falando. Por quê? Porque já passaram por aquilo. Então, ela vai falar ali de momentos que viveram, momentos que foram tristes, momentos que fizeram sofrer, mas que deixaram elas mais fortes. E todos nós passamos por momentos assim. E outro detalhe, às vezes a gente escuta uma música ali na rádio, Escutou a música na rádio, tal, e depois a gente ouve esse cantor cantando na TV, ou mesmo num show ao vivo, ou de outra maneira, ou então uma gravação dele ao vivo, Nós podemos perceber que a tonalidade, a forma com que ele lida, com que ele canta, é totalmente diferente. E às vezes a gente pode interpretar até de outra maneira. Por quê? Porque tudo ligado à música é ligado a sentimento, é ligado a momento a qual tanto o escritor, o compositor, o cantor, quanto o ouvinte estão passando por aquele momento. Então, se você prestar atenção, você vai conseguir perceber pequenos detalhes assim entre a música gravada e entre a música cantada ao vivo, porque vai retratar, sim, o momento que o cantor está vivendo. Certinho? E da mesma maneira, também, hoje você pode ouvir uma música que vai te fazer sofrer, que vai te fazer chorar, mas que daqui a 2, 3 meses você vai ouvir e não vai sentir mais nada, a não ser uma saudade ou qualquer outra coisa, Acontece muito isso. Então, vamos seguir. Ainda sobre a música. Também é importante considerar o autor e o seu contexto, se isso for possível. Muitas vezes carregam mensagens, eu estava procurando um artigo ali, desculpa, gente. Muitas vezes carregam mensagens morais, sociais e políticas, sendo indutoras de comportamentos e formadoras de opinião. A gente ouve muito em músicas de rock, em músicas de pop, mensagens morais, sociais e políticas também. Elas estabelecem e consolidam novos valores, pensamentos e possivelmente
esclarecem o senso comum. Portanto, de modo algum, nós devemos assimilar sem a compreensão crítica. A gente não pode ali já ir chegando a uma compreensão sem entender o contexto, sem entender o que realmente aquele autor estava querendo passar, né? Não que eu vou ter que interpretar exatamente o que ele está sentindo naquele momento, mas olhar aquela música, olhar aquela mensagem com um olho neutro, sem opiniões formadas, tá certo? Outro gênero textual que nós vamos ver hoje é a poesia. Também é algo que eu amo de paixão. Eu trouxe até como capinha aqui uma poesia, falando do que é poesia. Eu vou ler ela para vocês, olha só. La poesía es la voz del amor, es los huesos y la sangre, el canto del tiempo que fluye en el río mágico de la memoria, con primaveras que cubren los dolores del alma. No somos nada sin la ternura, sin la palabra que teje la vida, pasión, soledad, muerte y dulzura. Poema, ele é um texto literário, ou a poesia, né, lírico, escrito em versos e poesia, e contudo, e um conteúdo que transmite emoções por meio da linguagem, assim como a música. Os poemas, eles são textos literários, líricos, construídos na estrutura de versos e normalmente mostram a preocupação do autor com rimas, métricas e musicalidade. Os conteúdos do poema costumam ser subjetivos e muitas vezes expressam os sentimentos do eu lírico. A elegia, a ode, a ecloga e os sonetos são estruturas utilizadas para a composição de um poema. Para compreender um poema, devemos coordenar os conhecimentos dos vários sentidos que um texto lírico proporciona, aproximando da realidade e utilizando conhecimento prévio sobre o tema abordado. Muito, muito, muito parecido com o que a gente trata na música. Então, a gente precisa encontrar, para a gente poder entender, principalmente os líricos, nós precisamos entender o momento em que estava sendo, em que aconteceu, por quem foi escrito, onde foi escrito. É um conhecimento prévio para a gente poder compreender o que realmente aquele poeta quis passar. Devemos ter em conta que a interpretação oral é essencial para transmitir o sentido adequado do poema. A mesma coisa, de novo, que falamos sobre a música, nós temos que ler poemas com um olhar neutro, para não deixar a nossa opinião sobressair sobre o que realmente o poema está tratando. A entonação, a pontuação e o ritmo podem indicar tristeza, alegria, questionamento ou indignação. Então, respeitar todos esses momentos, a entonação, a pontuação e o ritmo, vai fazer com que você também consiga entender ele melhor. Eles não estão aí por acaso, eles estão lá porque realmente o autor precisava passar alguma coisa. Também é necessário relacionar a forma e o conteúdo, verificar as licenças poéticas, relacionar a compreensão do texto com a possível intenção do autor, quando isso nos é dado como pista em um enunciado. Então, galerinha, por que a professora está falando para vocês, de novo, assim, porque as professoras de português já falaram, porque a arte também já falou, por que a senhora está falando de música e poesia? Porque são gêneros textuais que caem muito em vestibular e muito no Enem, em qualquer uma das disciplinas, tanto língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola e também nas questões relacionadas à arte. Por quê? Porque faz parte da literatura inglesa, faz parte da literatura portuguesa, faz parte da literatura espanhola e está no nosso dia a dia, principalmente a música. Então, através das músicas, os autores trabalham muito, as empresas que confeccionam as questões, que elaboram as questões dos vestibulares e do Enem, elas trabalham muito a parte gramatical dentro dos poemas, das músicas e da poesia, tá bom? Então, vamos analisar um pouquinho do Enem de 2018 agora. Vamos lá. A questão número 1 é um texto, como gestionar a diversidade linguística en el aula. El aprendizaje de idiomas es una de las demandas de la sociedad en la escuela. Los alumnos tienen que finalizar la escolarización
con buen conocimiento, por lo menos, de las 3 lenguas curriculares, catalán, castellano e inglés, o francés o portugués. La metodología que promueve el aprendizaje integrado de idiomas en la escuela tiene en cuenta las relaciones entre las diferentes lenguas. La mejor enseñanza de una lengua incide en la mejora de todas las demás. Se trata de educar en y para la diversidad lingüística y cultural. Por eso, la 5ª jornada de buenas prácticas de gestión del multilingüismo que se celebrará en Barcelona debatirá sobre la gestión del multilingüismo en el aula. El objetivo es difundir propuestas para el aprendizaje integrado de idiomas y presentar experiencias prácticas de gestión de la diversidade linguística presente nas aulas. A pergunta que ele trouxe, a gente pode ver que esse texto estava falando sobre a Espanha, né? Sobre a linguagem, o trabalho da linguagem e o conhecimento que o estudante deve ter quando termina a sua parte ali, tipo o nosso ensino médio. Eles estudam 3 línguas, o catalão, o espanhol e uma outra língua, que pode ser o inglês, o português ou o francês. E aí a pergunta vem dizendo o seguinte: na região de Catalunha, Espanha, convivem 2 línguas oficiais, o catalão e o espanhol. Além dessas, ensinam outras línguas nas escolas. De acordo com o texto, para administrar a variedade linguística nas aulas, é necessário que aplicar o número de línguas ofertadas para enriquecer, ampliar o número de línguas ofertadas, foi isso que eles estavam dizendo que precisava? Não. Divulgar o estudo de diferentes idiomas e culturas para atrair os estudantes? Também não. Privilegiar o estudo de línguas maternas para valorizar o aspecto regional? Não é isso que ele está falando, porque já é obrigatório a língua materna deles, o catalão e o espanhol. Então, não é algo que ele vai privilegiar, é algo que já está ali e pronto. Explorar as relações entre línguas estudadas para promover a diversidade. É exatamente isso aqui que ele está querendo dizer. Ele está explorando as relações entre as línguas, para que ele não se foque somente no catalão e o espanhol, que são extremamente importantes, mas que eles possam ter uma diversidade de conhecimento maior com outras línguas. E aí a E também não é, que é debater as práticas sobre o multilinguismo para formar melhor os professores de línguas. Eles não estão falando dos professores, eles estão falando dos alunos. Na questão 2, nós temos um poema, né? Mayo 15. Que mañana no sea otro nombre de hoy. En el año 2011, miles de jóvenes despojados de sus casas y de sus empleos ocuparon las plazas y las calles de varias ciudades de España. Y la indignación se difundió. La buena salud resultó más contagiosa que las pestes y las voces de los indignados atravesaron las fronteras dibujadas en los mapas. Así resonaron en el mundo. No dijeron a la puta calle, y aquí estamos. Apaga la tele e enciende la calle. La llaman crisis, pero es estafa. No falta dinero, sobran ladrones. Los mercados gobiernan y no los voltean. Ellos toman decisiones por nosotros y nosotros. Se alquila esclavos econômicos. Estoy buscando mis derechos. ¿Alguien ha visto? Se não nos deixam sonhar, não nos deixaremos dormir. Esse texto, nós já trabalhamos ele como atividade no Se Liga no Enem. Então, nós vimos que a pessoa que escreveu, ela queria simples e praticamente falar sobre dar voz ao movimento popular. Então, eu vou seguir aqui e trazer a próxima questão. Deixa só eu ir mais para frente. Vamos aqui para a questão 4. La ex solidaria. La ex solidaria é uma ex que ajuda a las personas mais vulneráveis. Podrás marcá-la quando hagas la declaración de renta. É la casilla que se denomina fines sociales. Nosotros preferimos llamar de ex solidaria. Porque al marcá-la, hace que destine un 0,7% de tus impuestos a programas sociales que realizan las ONG. Porque se benefician los colectivos más desfavorecidos sin ningún coste económico para ti.
porque no marcá-la é tomar uma atitude passiva e deixar que seja o Estado quem decida o destino desta parte de tus impostos. Porque marcándola te conviertes em contribuinte ativo e solidário. O ex-solidário é só um xizinho que se marca quando você vai fazer a declaração do imposto de renda. E esse xizinho vai destinar 0,7% dos teus impostos para programas sociais. E a pergunta era, as ações solidárias contribuem para o enfrentamento de problemas sociais, no entanto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte faz o quê? Ele destina parte dos seus impostos para o custeio do programas sociais. Ele não deixa aquele espaço em branco, ele faz com que o governo seja obrigado a destinar essa parte dos impostos, certinho? Então, agora vamos ver aqui o livro El Sueño del Celta, que, de novo, é mais um livro do Mário Vargas Llosa. Nós vimos um livro dele na aula passada, na aula 17, e hoje nós temos mais um. Esse livro também é um romance escrito por esse peruano, e ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2010. Ele retrata a vida do Sir Jorge Cassemente, irlandês, que se tornou um diplomata britânico conhecido por sua investigação de abusos de direitos humanos cometidos contra povos nativos no Congo belga e no distrito de Putumayo, no Peru. Ele apoiou a causa nacionalista pela independência da Irlanda, buscando ajuda armada dos alemães contra a Grã-Bretanha durante a Primeira Guerra Mundial. O título do romance é retirado de um dos poemas de Cassemente. Esse Cassemente aqui, ele realmente viveu, tá? O Mário Vargas Llosa, ele fez quase como se fosse uma biografia do Cassemente. Então, ele vai utilizar algo que ele passou e ele utilizou um dos poemas desse poeta para poder retratar e escrever esse livro. Certinho, carinhos? Tranquilos até aí? Eu sei que eu falo demais, né? Estamos ali já chegando no finalzinho das nossas aulas, mas para não perdermos o costume, nós vamos fazer a nossa pequena viagem hoje também. Nós vamos para Nicarágua. Então, roda a vinheta. Voltamos, meus amores, pousamos na Nicarágua e agora, sem mais delongas, vamos conhecer algumas curiosidadezinhas sobre esse país. Vamos lá. A Nicarágua está com planos de construir um canal ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico com o apoio da China e da Rússia. Seria um concorrente direto ao Canal do Panamá. Essa construção desse canal ele está meio que parado atualmente, principalmente por causa da guerra que estamos passando entre Rússia e Coreia. Entre a Rússia, a guerra da Rússia. Vocês sabem qual que eu estou falando. Seria um concorrente direto do Canal do Panamá. Essas obras estão enfrentando forte resistência dos camponeses, porque os camponeses acreditam que vai afetar muito a vida deles se eles fizerem esse canal. O beisebol é o esporte mais popular desse país. Diferente da maioria dos países latinos, que é o futebol, a Nicarágua ela já vai sair da caixinha e vai dizer que eles gostam mesmo de beisebol. Muitas ruas da capital, assim como em outros países, não possuem nomes, o que torna o trabalho dos carteiros e taxistas muito difícil. Os endereços são dados como a partir da Praça X, na terceira quadra ao norte, e 2 ao leste na terceira casa. Então, é ali bem difícil de se localizar. A capital, Managuá, foi completamente destruída por um terremoto em 1972. Hoje, vendo seus bonitos edifícios e ruas modernas, pode ser difícil de acreditar. Nicarágua é o maior país e mais pobre também da América Central. E tem como apelido de terra de lagos e vulcões, devido à quantidade de lagos e de vulcões que possuem. E aí a gente pode até observar que na bandeira deles temos 5 vulcões representados.
Legal, né, gente? Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais uma aula, perdão. E nós nos vemos daqui a pouquinho na revisão. Beijo e hasta pronto.